Café no Klaus. Café no Klaus. Salve, cafezeiros e cafezeiras! Eu sou o Klaus Boms e esse é mais um café na minha casa. Cara, se tem um episódio que vai fazer sentido ouvir tomando muito café, é esse, viu? Porque tem que estar instalado para prestar atenção nas histórias, seguir a linha de raciocínio. E eu acho que é um tema essencial, porque a gente ouve muito, constantemente, falar em noticiário sobre os conflitos, né, Israel-Palestina, e a gente nunca tem bagagem suficiente para entender o que a notícia está falando. Então faz muito tempo que eu vou atrás de gente que fala sobre isso para tentar entender um pouco melhor. E há pouco tempo atrás eu me deparei com uma entrevista no Teologia de Boteco, um outro podcast que eu ouço, inclusive já indico. Essa entrevista com o Azaf Luz. E foi o primeiro cara que eu ouvi falando com uma linguagem parecida com a minha, uma linguagem muito acessível para mim, sobre um tema que eu acho extremamente complexo. Então, repostei ele no meu Instagram e aí ele comentou, a gente começou a trocar uma ideia e ele se dispôs a falar comigo. Ele é professor de História e Filosofia, formado na Universidade Federal de Alfenas, lá em Minas. Tem ascendência árabe, é apaixonado pelo tema do Oriente Médio. Bom, eu sugiro que você pegue papel e caneta, porque é muita coisa. A gente vem fazendo um panorama histórico ali do Oriente Médio, mais ou menos de 6.000 a.C. até mais ou menos 1970, né? Não é uma coisa assim super detalhada, mas a gente vem conversando sobre isso meio nessa ordem cronológica, se atendo sempre mais à história de Israel e Palestina e na história das religiões, judaísmo, islamismo e cristianismo. Mas assim, para isso a gente vem citando os hebreus, os filisteus, os cananeus, egípcios, árabes, romanos, turcos e vários impérios e várias datas. Então é bem legal estar com papel e caneta. Outra coisa é que foi gravado via Zoom. Então em vários momentos você vai reparar aquelas travadas no áudio, mas não é edição não, tá? É a falha do áudio, da gravação de áudio do Zoom mesmo. Mas não está comprometendo o conteúdo, não. Certo? Vamos lá, então, para a aulinha. A breve aulinha desde 6.000 a.C. até 1970. Passa aquele café forte. Esse tem que ser forte, hein? Com vocês, Azaf Luz. Café no Klaus. Salve, Azaf. Firmeza? E agora foi. Oi, tá me ouvindo legal? Tô te ouvindo, tá me ouvindo de boa? Tô, tá tranquilo. Show. Ó, meteu até o quadrinho ali, hein, mano? Eu ia te falar isso ainda. Não, pior que já tava semana passada, tá ligado? Pra você explicar as coisas, né? É que eu tenho que gravar umas aulas online e eu uso direto. Então, hoje o desafio que a gente tem é esse, mano. É um pequeno, um simples desafio, né? Explicar a história do Oriente Médio rapidinho no Socorro. podcast. Que negócio sinistro. Não sei nem por onde começar, mano. Como é que você começa as suas aulas, geralmente, pra quem chegou assim, tipo, o primeiro dia de aula, não sabe absolutamente nada sobre esse tema? Como que é a estrutura que você costuma usar? Cara, eu aprendi na universidade que a melhor forma de você dar aula é você partir do ponto de que não é você que vai dar aula. Ou seja, vamos desconstruir ou vamos reconhecer o que a gente já tem de conhecimento, né? E eu acho que o primeiro ponto para a gente estudar algo que geralmente a gente já parte do ponto, putz, é complicado, é difícil, é diferente demais, eu não entendo, é muita informação, é a gente pegar essas informações, colocar na mesa e falar, cara, o que a gente tem e a partir disso, o que é e o que não é, né? Então eu acho que o primeiro ponto seria, qual é a nossa visão sobre os árabes? Qual é a nossa visão sobre o Islã? Qual é a nossa visão sobre o Oriente Médio? O que nós sabemos deles? O que nós entendemos? O que nós
realmente conhecemos, como nós lidamos, como eles são apresentados para nós, né? Eu acho que essas são as primeiras perguntas. Por que que existe esse mistério sobre eles? Por que que também existe muito preconceito, né? No sentido de, por que que, cara, eu falo Oriente Médio, você já pensou em bomba, pensou em explosão? Por que que você pensou isso? Por que que você pensa em caras, né, de turbante, mulheres com todas essas faixas, mulheres proibidas, mulheres violentadas? Por que que você, quando eu falo você, né, mas você que está ouvindo, ou a nós, quando a gente não tem conhecimento nenhum, assim, mais profundo, né? Por que que a gente já parte do ponto de que lá é péssimo, lá é um lugar que eu não quero estar e que, cara, eu não quero nem saber desses caras, só acho que eles são perigosos, são terroristas e por aí vai. Por que que tem tanto? Uhum. Então, assim, eu gosto de começar primeiro constrangendo, no bom sentido, os alunos, para que todo mundo pense e fale, cara, eu acho que a maioria das opiniões que a gente tem, alguém me disse, não foi eu que corri atrás, sabe? E isso é perigoso, né? A gente está vendo no Brasil hoje, se alguém me disse, eleger um presidente, né? Então, estamos aí. É. Né, e alguém me disse, esse alguém me disse é baseado em quê, né? Pois Tipo, é, todas essas informações que a gente tem sobre essas regiões, sim, essas pessoas que nos passam as informações, elas passam baseado em quê? Em histórias bíblicas, sim. né? Em noticiário. Qual que é o embasamento, né? E a gente vai acumulando esse monte de informação vinda, não sei da onde, influenciada, sei lá por quê, pelo quê, e a gente vai misturar. Já é um tema tão complexo, né? Cheio de nomes que a gente não consegue associar com coisas que a gente já conhece da nossa cultura. Então são nomes assim que entra por um ouvido e sai pelo outro, a gente não tem bagagem, né, para assimilar. Por isso que um negócio que eu fico curioso também é para saber, nos seus estudos e nas suas aulas, você se baseia assim, a relação da arqueologia com o que a gente tem de histórias bíblicas, tanto do Islã, quanto do judaísmo, quanto dos cristãos, essas histórias bíblicas, como que elas se relacionam com o que a gente tem de ciência, né? Que é a arqueologia que vai atrás desse tipo de coisa, né? Como que você relaciona essas duas coisas? Cara, é isso que para mim é mais encantador, assim, porque se a gente parar para pensar e começar a estudar profundamente, ignorando o fator religioso, muitas histórias bíblicas têm base arqueológica. Isso é assustador, né? Porque Uhum, a gente parte do ponto, às vezes, de que a Bíblia é só um livro religioso, assim como o Alcorão, assim como, por exemplo, o livro sagrado dos indianos, né, que são as Vedas. uhum, Cara, esses livros antigos, eles também são muito história. Eles têm registros do período. Ah, mas passou por traduções e versões. Mas exatamente, tem uma galera da ciência linguística que está ali dia após dia conferindo versão por versão, traduzindo, para ver o que foi perdido e o que não foi. E uma das coisas mais incríveis, cara, é que a Torá, que é o famoso Velho Testamento para o cristão ou para o brasileiro conhecer mais famoso, né, da Bíblia, que ou o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, são livros com referencial histórico maior, por exemplo, do que livros dos gregos, maior do que livro dos egípcios, sabe? Com um cuidado, com um zelo de referência histórica que, cara, é admirável. Só que aí, de novo, entra o preconceito. Só porque o livro se envolve com questões religiosas e talvez a pessoa ela tenha qualquer, sei lá, qualquer pé atrás com religião, ela ignora o livro inteiro. Então é aquele é, ponto. Uma pessoa afirma, ah, mas a Bíblia é tudo mentira, sem nunca ter lido e estudado como ele estuda um livro de um cientista na faculdade, sabe? Precisa de critério, precisa de filtro, precisa de experiência. E eu conheço vários arqueólogos e teólogos que têm recurso para mostrar muita coisa comprovada de histórias bíblicas. Isso é interessante. A Bíblia trata genealogia, a Bíblia trata a formação dos primeiros povos, a Bíblia trata a localização do Oriente Médio, coisas que nós precisamos literalmente da Bíblia, independente se acredita ou não, para ter esse conhecimento. Porque é o registro é, completo daquele período, sabe? é É um interessante demais. preconceito, só porque mexe com religião. A gente tem que partir do ponto de que não é nada é
totalmente mentira e nada é totalmente verdade na Bíblia, né? São Cara, histórias escritas sobre a realidade a partir de um ponto de vista de uma intenção muito clara, sim, né? De mano. um povo para criar uma unidade entre si num tempo antigo, e essas histórias vão passando de um para o outro. É a mesma estrutura das histórias mitológicas, né? Mas Pois elas é. são baseadas em fatos reais, né? Que aconteceram. Então, Alguns exato. sim e alguns não. Então, Klaus, eu acho que é interessante é isso, é. Dá para você separar na Bíblia o que é assunto de fé e o que é assunto de história, saca? E a gente Total. conversa sobre a fé. Então, isso que é legal. O cara, ou a pessoa, a mulher, quem se identificar com o gênero que for, se você quer entender, cara, acesse, conheça, estude os livros sem tirar o pé, só porque de alguma forma você acha que evangélico é pilantra, católico é explorador, tudo bem, a sua opinião religiosa não pode interferir no seu estudo científico. E se nós É, temos histórico, cara, vai beber, mano, vai absorver, tá ligado? Isso quem ganha é você, tá ligado? total. E aí, mano, só nessa introdução a gente já falou várias palavras. E aí, assim, vamos tentar uma coisa rápida, assim. Tipo, eu falo a palavra e você tenta definir rapidamente o que significa cada palavra. Fechou, Por irmão. exemplo, árabe. Quem é que pode ser chamado de árabe? Então, árabe é uma etnia, ou seja, é uma identificação humana que há tempos atrás chamaríamos de raça, mas hoje a gente entende que é uma raça só. Mas a etnia é uma variação da raça humana que se consolidou numa região chamada Península Arábica. Península Arábica. Então, todos que nascem na Península Arábica são árabes, porque eles têm A Península Arábica hoje é o quê? Arábia Saudita, Iêmen, Omã, países árabes, Catar. E eles se espalharam. Um ponto importante é esse: os árabes, eles se espalharam. Então, você pode ser árabe sem nascer necessariamente naquele local, mas ter uma família árabe que se dispersou e continua a ascendência. Então, tanto palestino quanto israelense podem ser chamados de árabe. Aí que tá. O israelense, Hum. não. Entendeu? Porque, porque Israel não está na Península Arábica? Não. E mais que isso, o povo de Israel, que se identifica como judeu, certo? Por que que tem esse nome? Agora vamos começar a complicar aqui, hein? Mas Tá, mas vamos nessa. Ó. O povo de Israel se identifica como judeu, mas isso. todo israelense é judeu? Não. Olha que complexo. É aí que é complexo mesmo. Mas vamos tentar ir com calma, ó. Vamos lá. O cara. Nós temos, vamos lá, temos dois povos aqui. Nós temos hebreus e temos árabes. Beleza? Os hebreus não são da Península Arábica. Não. Os hebreus são de onde? Os hebreus, eles vieram da Mesopotâmia. Que região é essa? É onde hoje eu e você chamamos de Irã, certo? Que é a parte acima da Península Arábica. É bem no centro do Oriente Médio, certo? Uhum. Eles vieram dali como povo. E eles têm um homem chamado Abraão, certo? E a sua esposa, uma descendência que constituiu 12 tribos hebraicas que ocuparam o território que nós chamamos hoje de Palestina, por volta de 5.000 anos atrás. Esse é o ponto. Árabes também olham para Abraão como um pai, só que com outra mulher, entendeu? A mulher que Abraão se relacionou para que a etnia árabe pudesse ser, né, consolidada era uma egípcia. Então, olha que interessante. Árabes são descendentes de hebreus fundidos com egípcios. Você tem uma nova etnia aqui. Você entendeu? Tô entendendo mais ou menos. Eu só fico curioso assim. O Abraão, ele era um símbolo tanto para as pessoas que estavam na Península Arábica, quanto para as pessoas que estavam no Irã, antiga Mesopotâmia. Vamos Ele lá. era um símbolo para esses dois povos. Não, então, o Abraão saiu da Mesopotâmia e foi morar na Palestina. Tranquilo? Hum, A Mesopotâmia é onde é o Irã. certo. Ele saiu de lá e Ele foi saiu de para. lá com a sua esposa
E só na Palestina ele vai ter filhos, entende? Hum, Então, os hebreus, eles não se consideram mais da Mesopotâmia, eles se consideram da Palestina, porque foi aquele território que eles ocuparam e conquistaram. Entendeu? certo. Entendi. Beleza. Próximo. Não, é que eu achei que a gente já tinha engatado num negócio infinito, velho. Eu já tô com 1000 outras questões aqui. Eu já dei bug. Só Eu já vamos, só buguei. vamos, só vamos, vai. O que complica, cara, o que complica tudo, que me dá uma raiva, é que os nomes, por exemplo, Mesopotâmia é o Irã, só que o povo é hebreu. Tipo, por que que a gente não usa iraniano? Por que que a Não, gente não brother, usa mas é que tá. Mesopotâmia? Não, mas é que tá. A Mesopotâmia é o nome da região. É como se a gente fosse falar, por exemplo, Germânia. Não existe um país chamado Germânia. É uma região na Europa que tem Alemanha, Áustria, tá ligado? Uhum, Mesopotâmia é uma região. Mesopotâmia significa entre dois rios, Rio Tigres e Rio Eufrates. Beleza. Nessa região, há mais ou menos 7.000 anos atrás, várias civilizações se constituíram. Etnias diferentes se estabeleceram naquele lugar. Ponto. O nome Irã, cara, é um nome moderno. uhum. O nome Irã tem mais ou menos 60 anos. E foi o nome dado pelos árabes muçulmanos que ocuparam aquele território, se misturaram com a galera nativa e formaram uma nação. Mas quando a gente fala hebreu, a gente tá falando de uma nacionalidade. Isso. E a palavra hebreu, ela se relaciona com qual outra? Qual que é o radical dela? Se Hebreu é o relaciona com o quê? avô de Abraão, um cara chamado Eber, Aí que tá. Agora sim. tá ligado? A partir dele ali tem essa honra ao nome, então o povo descendente de Eber. E Abraão é o cara destacado, por quê? Porque aí vai misturar com religião, tá vendo? Esses que se veem como hebreus se veem descendentes desse Abraão que teve uma experiência divina. Aí agora entrou a fé, tá vendo? Você tem uma Uhum, ação justificada baseada nessa relação com Deus Criador. Abraão uhum, recebeu a promessa e eles são o cumprimento dessa promessa. Entendeu? Então, certo. os hebreus vão ocupar aquele território. Por que que aquele território vai se chamar Israel, mano? Porque o neto do Abraão, olha só, cuidado para não confundir. O neto do Abraão era um cara chamado Jacó. Ele é muito famoso aí, biblicamente. E esse cara tem o nome alterado de Jacó para Israel. A palavra Jacó significava enganador. Israel significa aquele que luta com Deus. Então ele teve uma mudança de nome. E os seus filhos, esse Jacó teve 12 filhos, tá ligado? E esses 12 filhos montaram 12 tribos, que honraram essa promessa, se uniram, ocuparam esse território, e aquele lugar foi chamado de quê? De Israel. Você entendeu? Uhum. E quando eles chegaram em Israel, tinha uma cultura egípcia Não. rolando ali. Quem Já, ou estava não? ali Era o era quê? outro nome, eram os cananeus. 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 Quem que são esses, mano? Eu tava chamando, eu sempre chamo de canaanitas. Também, tem os cananitas ou cananeus, tanto faz. Eu te perguntei isso porque quando você explicou essa mudança de nome de Jacó para Israel, né? Sim. Eu já vi alguma coisa explicando uma teoria assim, que essa mudança de nome na história representa uma mistura de culturas, uma mistura de duas histórias. Tipo, na história de um povo representava uma coisa, não sei se tinha um nome, e na história de outro Ah, povo entendi. era outro nome, e daí quando as duas culturas se fundiram, por exemplo, quando eles vieram lá da Mesopotâmia e chegaram ali onde é Israel, já tinha uma outra cultura que se fundiu. Então, para passar Entendi. essa história adiante, entendeu? O Entendi. mito que se criou, a forma que se criou de contar essa história seria para fundir essas duas coisas, era isso que mudou de nome, Pode entendeu? crer, mano. Mas nesse ponto não foi o que aconteceu. Certo. A mudança de nome ela aconteceu antes de qualquer contato com outro povo. Entendeu? Hum, Então, assim, a própria experiência religiosa deles ali tem essa mudança de nome como um significado, porque Jacó, ele teve uma experiência com Deus também, e a partir dessa experiência que ele teve,
Ele mudou de nome porque ele parou de ser um enganador e começou a se tornar um homem justo. Foi tipo a ideia da conversão dos cristãos, pode crer? Uhum. Então, esses caras chegam no território que era habitado por cananeus. Quem que são esses caras? São caras descendentes de um homem chamado Cã. Quem é Cã? Cã é filho de um ser histórico, que aí sim tem nomes variados dependendo da civilização, chamado Noé, que é o famoso da Hum. Arca de Noé, aquela história bíblica muito famosa. Você vai encontrar esse conto, né, essa história, em várias outras civilizações, de um homem escolhido por Deus para proteger do dilúvio. Uhum. Tem, né, muito vínculo. Só que olha que interessante, mano, cananeus, descendentes de Cã, filho de Noé. Aí agora olha que interessante, os hebreus, né, que são esses caras que vão ocupar o território, o povo de Israel, eles são descendentes do Sem. O Sem é o irmão mais velho de Cã. Então você tá vendo? Olha que Tudo interessante. família. É tudo família, cara. E essa galera dos hebreus ocupa o território e bota para correr os cananeus. Mas isso daí já não, isso daí já é por 3, volta de 4 mil mil anos e de pouco. diferença, tá ligado? É por volta de 1000 e pouco antes de Cristo, não é esse acontecimento? Quando isso acontece, quando eles tomam o território para chamar de Israel, é por volta de 2000 anos de Cristo. Hum. Pode crer? Que aí o Egito era uma grande potência, né? E era um país vizinho. E as pessoas que estavam em Canaã, essa região de Canaã, era subordinada ao poder do Egito, né? Era uma região muito próspera, muito desenvolvida, super urbana, só que subordinada ao poder do Egito, que era a grande civilização do momento, né? Sim. E isso é o que eu sei. Você, por favor, me corrija, Tá porque é isso. certo. Na minha ignorância, eu vou colocando pra fora, porque você vai me corrigindo contando a história que você estudou Não melhor é que eu. isso, isso aconteceu antes. Antes dos hebreus chegarem lá, eles tinham essa relação com o Egito. Antes do povo hebreu sair, é porque é aí que está o ponto, ó. O povo hebreu, referenciado em Abraão, ele sai lá da Mesopotâmia, que a gente conversou, foi para o território da Palestina, começou a ter seus filhos. A partir desse momento, os filhos foram crescendo, crescendo, crescendo. Foram morar no Egito um período. Nesse período, eles cresceram muito. O Egito os escravizou. Nesse tempo, o Egito era a maior civilização do mundo, naquele mundo conhecido, ocupava aquele território de Canaã, beleza. Esses hebreus vão sair do Egito através de uma história muito famosa, que é a história de Moisés, que liberta ali o povo hebreu do Egito. Eles fazem uma caminhada pelo deserto do Sinai e chegam no território chamado de Canaã. Uhum. Militarmente, conquistam aquele território e passam a chamar de Israel. Então, o território que antes de ser Israel, antes de ser Palestina, era chamado de Canaã, Canaã. certo? O louco é que nesses estudos de arqueologia que eu tenho visto, eles. Porque assim, a versão de que o povo hebreu conquistou o povo de Canaã é a versão bíblica, né? Da Isso. Bíblia hebraica. Nos registros arqueológicos também, eles apontam que não existiu, até hoje não encontraram nada que determine uma grande disputa, uma grande guerra, um grande embate desses dois Sim. povos. Porque aí a gente já está falando de 1200 a.C. Tem muito arquivo, né? Muita coisa encontrada lá. Na verdade, é antes disso, viu, cara? É 2000. É antes? 2000. Certo. Porque, Mas até enfim, porque, mano, eles... tipo assim, ó, só uma coisa que é interessante, o próprio referencial histórico da Bíblia mostra isso. Eles tinham a missão de expulsar os cananeus, mas não expulsaram todos. Muitos foram assimilados, muitos se renderam, muitos se foram incorporados na cultura, entendeu? Uhum. Explica, porque em alguns lugares os cananeus continuaram morando. Eles foram tipo, ah, mano, dominamos, vocês pagam imposto, a gente domina. Igual muitos povos fizeram. Em outros lugares eles foram totalmente destruídos. Uhum. Saquei. Mas você, a sua interpretação é a de que houve realmente um embate, uma guerra, uma coisa dura O assim, ou embate foi uma houve. coisa gradativa? Então, o embate houve, ele foi gradativo, mas como eu tô falando, tipo assim, ó, aconteceu o embate, mas não que todos os cananeus tenham sido exterminados ou todos tenham sido expulsos. Pelo contrário, cada tribo das 12 agiu de uma forma, entendeu? Porque antes Hum.
um reino unificado chamado Reino de Israel, eles eram 12 tribos que lutavam juntos, mas tinham suas próprias leis, tá ligado? Uhum. Mas quando era reino de Israel, ainda estava no Egito ou já tinha chegado Não, na aí que região de tá. Canaã? Quando eles ocupam aquele território em 12 tribos, eles dividem o território entre eles, passa mais ou menos 70, 80 anos, eles vão se unificar numa monarquia. Aí sim, agora você vai ter o reino de Israel. E você vai ter um homem chamado Davi, rei Davi, que é o mais famoso, e seu filho rei Salomão, que são os dois que vão ter esse reino unificado, que vão fazer aliança política, que vão expandir território, que vão entrar em conflito com os filisteus, que já é outro povo, que era um povo estrangeiro que tentou ocupar aquele território, e graças a esses caras, os filisteus, que aquele território vai ser chamado também de Palestina. Então, aí entre os filisteus, no meio dessa bagunça toda, né? Dessa tentativa de conquista de Canaã, da fuga do Egito e a civilização ruindo, o Egito perdendo potência, esse povo de Canaã também ruindo junto e o povo israelita dominando ali e crescendo e se impondo. E nesse mesmo momento chega um povo que a gente conhece por filisteus, né? Que veio da região dos entornos da Grécia. É isso? Exatamente. Nos entornos da Grécia, nessa mesma época que estava tudo, todas as grandes civilizações estavam ruindo. Então era esse povo filisteu e vários outros também, né, nessa crise começaram a fugir para outros lugares, né? E querer, sei lá, num desespero mesmo, né? Ir para outros lugares do mundo, assim. E aí, então, nesse bololô todo, chega ainda esse outro povo filisteu, que é o que hoje a gente conhece como palestino. Correto isso? Tô correto? Aí que tá. Os filisteus, eles vêm guerrear, ocupar territórios, não ganha e perde contra esse reino de Israel que agora está unificado, certo? Para a galera lembrar, o reino de Israel é o povo hebreu, para ninguém esquecer. Lembrando que nós não Hoje falamos judeus. Hoje nós judeus. não falamos, vamos falar do judeu ainda. Nós não falamos de árabe ainda. O árabe está lá na Península Arábica quieto. Até agora ele nem entrou na história, certo? O que a gente falou até agora foi o quê? Os hebreus, o Egito, envolveu o hebreu e o Egito, mas lembrando que o árabe é a mistura do hebreu com o egípcio que foi morar na Península Arábica. A gente não pode esquecer disso. Então, até aqui no momento, 2000 anos antes de Cristo, não tinha árabe, onde hoje chamamos de Israel ou Palestina, certo? Os filisteus não são árabes, eles vieram do mar Mediterrâneo, e eles determinaram um nome ali, né, cara? Qual o nome? Filisteia, que era o território deles, que eles ocuparam. E por isso rola esse debate. Por quê? A partir dos filisteus, que vão morar ali por muito tempo, o território se chama Filisteia. Para os israelitas, vai chamar de Israel. Então é interessante isso, porque aquele território, antes de qualquer coisa, era Canaã. Depois passou a ser chamado de Israel. E agora vai ser chamado também de Filistina, que em árabe, como nós não temos a letra F, se torna Palestina. Certo. Certo? Então, o ponto agora, mano, é saber qual que é a diferença de hebreu, israelita e judeu. Por que tem 3 nomes para o mesmo povo? Pronto. Vamos lá. Perfeito. Vamos lá? Vamos de boa? Então tá. Hebreu é esse que tem descendência em Eber, o vô do Abraão. Ponto. Israelita é aquele que se identifica com o neto do Abraão, o Jacó, que mudou de nome para Israel. Tudo bem? Então, certo. ó, o povo que vai ocupar o território de Israel em 12 tribos, que foge do Egito, vai se chamar de povo israelita. Somos filhos de Jacó. Ponto. Mas aí já tem discordância com os hebreus? Então, aí que tá. Os hebreus, eles foram além disso. Porque se a gente parar para pensar no Eber, que é o vô do Abraão, a gente tem 4 gerações aí. Então, nessas 4 gerações, você vai ter povo hebreu para tudo quanto é canto. Então, reparem, nem todo israelita é hebreu. Entendeu? Uhum. Israelita é aquele, beleza, tem sangue hebraico, show, fala o hebraico, mas ele se identifica nesse homem chamado Jacó, que tem o nome mudado para Israel, tem 12 filhos, 12 tribos, que se unem e conquistam o território. Tudo bem até aqui? Mas eu já achei que um israelita, então, não podia ser hebreu, porque já diferenciou um do outro. Todo israelita é hebreu. Certo.
é que nem todo hebreu é israelita. Certo. Hebreu é o primeiro, é o mais antigo. E aí foi ramificando, você vai ter esse cara chamado Jacó, e dele vai vir os israelitas, certo? Uhum. Então, guarda uma coisa, todo israelita dessa história é hebreu, ponto. Só que o povo hebreu, como ele é muito antigo, com certeza ele foi para outros lugares, não somente Israel, Que não entendeu? se transformaram em israelitas, né? Entendi. Exatamente. É Certo. isso. E Só aí que o agora o judeu. judeu entra na história. Isso. Vamos lá. Qual que é o ponto? Esse reino de Israel gigante, ele vai ter uma capital, Jerusalém. Jerusalém foi a cidade que, segundo a crença desses israelitas, Deus escolheu para que fosse construído um templo de adoração, um templo de prática religiosa, o famoso Templo de Salomão, certo? Certo. E até o Macedo tentou construir um aqui em São Paulo. Foi bizarro. Botou lá, mas não é o mesmo não, viu, galera? Fique em paz, só tem o mesmo nome. Beleza. Então, Jerusalém, ela tinha um elo espiritual. Por quê? Todos os anos, todos os israelitas de todas as regiões daquele reino iam para Jerusalém cultuar a Deus. Pode crer? Uhum. Então, o que é o judaísmo? Olha que interessante. O judaísmo é essa prática religiosa que segue o Pentateuco, são esses primeiros 5 livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Todo mundo Famoso tem esse. Velho Testamento. São os 5 primeiros livros. A Torá, que é o quê? A história dos reis, dos profetas. Aí sim, Pentateuco mais Torá, você tem o Velho Testamento. Ah, Beleza. Então, o judeu é aquele, olha que interessante, é aquele que segue, então, o Pentateuco, adora Deus Criador, Adonai, que era o nome em hebraico que eles davam, Adonai, que é a mesma coisa que Deus, Senhor, e se reunir em Jerusalém para uma adoração, tá ligado? Seguindo os 10 mandamentos, os conceitos todos que, segundo eles, Deus revelou para eles. Bom, então esse é o judeu. o judaísmo é a prática do israelita de se reunir toda vez no mesmo lugar. Aí virou o judaísmo. Não só isso, né? Reunir, adorar, seguir os costumes, as leis, viver a religião deles. Então, o judaísmo, pessoal, é a religião dos israelitas. Por que que tem esse nome? Porque Jerusalém ficava na tribo de Judá. Como assim tribo? Lembra que eu falei que antes de ser um Reino Unido eram 12 tribos? Uma das 12 chamava Judá. Então, é nessa tribo que vai ser construída a cidade de Jerusalém, sacou? Entendi. Então, como Jerusalém fica em Judá, criou-se o nome de judeus. Entendi. Teve uma Entendeu? época que o território era dividido só entre Israel e Judá, né? Aí, boa. Aí vamos chegar no ponto. Esse reino que era unificado durante o rei Davi, o rei Salomão, quando Salomão morre, pessoal, mais ou menos 120 anos depois da unificação, o reino vai se dividir em dois. Porque rola uma treta de disputa pelo trono por causa dos filhos de Salomão. Porque Salomão tinha casado com uma israelita, mas também casou com outras mulheres que não eram israelitas. Aí isso começou a gerar aquela treta, né? Pô, mano, é sangue puro ou não é? Tá ligado? Aquela coisa de disputa de reino mesmo. Então o reino vai se dividir em dois. O reino de Judá, que daquelas 12 tribos vão ficar só duas, e o reino de Israel, que daquelas 12 vão ficar 10. Então vai ficar tipo assim, 10 tribos formando um reino, 2 tribos formando outro. Só que nesse reino de Judá, né, é o que vai ficar apenas com duas tribos, é onde fica Jerusalém, mano. Então vamos deixar mais claro. Reino do Norte, Reino de Israel, vai precisar de uma capital nova. O nome dessa capital, Samaria. Reino do Sul, que é o Reino de Judá, continua com Jerusalém. Entendeu? Entendi. Só que a treta é o quê? Como tem 2 reinos, a galera do Reino de Israel não ia mais para Jerusalém adorar a Deus. E aí rolou uma cisão religiosa entre eles. Tipo, mano, os judeus se consideravam superiores aos samaritanos, porque eles não tinham Jerusalém, entendeu? Uhum. E aí o que acontece? O reino do norte, que é esse reino de Israel, ele vai ser conquistado por uma outra civilização poderosa, todos aqui devem ter ouvido falar, os assírios, que era um povo guerreiro, violento, conquistador pra caramba, eles dominam o reino do norte, só que o reino do sul continua firme. O reino do sul segura as pontas
e só vai cair, tipo, 200 anos depois para a Babilônia, que também era um reino muito poderoso naquela época. Pode crer? Uhum. O que acontece? Quando o reino do norte ele é ocupado e destruído, o povo de Israel vai ser chamado somente de quê? De judeu, porque foi o único reino que ficou de pé. Então é por isso que nós temos o costume de chamar israelita de judeu, judeu de israelita, porque na história o reino de Judá foi o que durou mais tempo. Mas o israelita, ele não deveria ter sido chamado de judeu, então, nessa época que ele perde o território. Aí fica a questão. Hoje em dia tá tudo bem se chamar israelita, porque hoje unificou de novo, entendeu? Como eles continuam em Jerusalém, no templo e tudo mais, faz todo sentido. Então, é importante as pessoas entenderem que o nome judeu antes era só para uma religião, hoje ele virou uma questão de nacionalidade. Porque o judeu se transformou naquele cara que resistiu, que manteve o reino, que mesmo quando foi dominado por outros povos, voltou para a terra e tentou proteger Jerusalém. Então, todo israelita vai ser denominado judeu, seja religiosamente, seja nacionalmente. E esse território, onde antes estava dividido em dois, Reino de Israel e Reino de Judá, hoje é o quê? Hoje é um só? Que é o Estado de Israel. Esses dois reinos são o Estado de Israel que a gente conhece hoje. E o Estado da Palestina ali no meio. Então, e aí nessa época dessa treta toda, da divisão dos dois reinos e depois da expulsão do domínio babilônico, do domínio assírio, nessa época os filisteus, aquele povo da Grécia que a gente conhece como palestino, já tinha colado ali ou ainda não? Já, tô contando na ordem, já tinha colado. E já tinha um território chamado Palestina também, Um pequeno território chamado de Filisteia, né? que era na faixa de Gaza, onde a gente conhece hoje, né? No litoral, Isso, né? isso. E como que esse povo, né, no meio dessa história toda, esse povo filisteu, como é que ficou ali, no meio dessa história? Então, eles se estabeleceram ali, só que aí vai vir domínio assírio, domínio babilônico. Ó, nisso aí está passando séculos. Aí depois disso tudo vem os persas. Os persas montaram um grandiosíssimo império, dominaram ali por mais de 400 anos. Só que os persas, eles eram tolerantes. Como assim? Eles permitiam que cada povo cultuasse seu próprio Deus, tranquilo. Gostei dos persas, hein? Não, eles eram muito estado laico, maneiraço. E, tipo assim, nem todo rei era assim, né? Mas pelo menos o grande rei deles, que é Ciro, o grande, ele permitia. Depois vai vir um Xerxes, uns caras meio loucos aí, meio faraó, que vai achar que é Deus. Mas, assim, os persas vão permitir que esses judeus que estavam presos na Babilônia voltem para Israel e reconstruam tudo. E eles voltam, se estabelecem, moram, se organizam, mas eles não se tornam mais um reino independente. Eles são submissos aos persas. E Mas esse daí já é por volta de que ano? por volta de 600, 500 a.C. Certo. Pode crer? O que vai acontecer? Depois dos persas, nós temos os gregos, liderados por Alexandre o Grande, ocupando aquele território. Por volta de 200. E aí os filisteus se deram bem? Porque eles são daquela região, né, da Não, Grécia. nada. Pior que Não, se não. fuderam Tipo também. assim, não é que eles se deram bem, mas eles ficaram ali, pagando imposto, vivendo e sobrevivendo. Pá. Qual que é o grande ponto, mano? O grande ponto é quando os romanos chegam. O Império Romano vai chegar ali por volta de 60 antes de Cristo. E vai dominar todo mundo. Todo mundo. Persa, Babilônia, Assíria, Egito, só mais ninguém, mano. É só Império Romano para todo mundo. Foi a grande civilização do Ocidente mesmo. Estabeleceram uma intensa cultura. E os romanos também permitiam a prática religiosa. Mas com imposto alto, aquele papo, né? Só que você tinha que mandar um Ave César. Só que os judeus estavam liberados de mandar o Ave César por causa de acordos econômicos que eles faziam, mano, deixa nós pagar o que for, mas nós não quer adorar outro Deus, mano. Nós não quer tratar o seu imperador como Deus, não vai resistir. E os romanos viram que o povo israelita, o povo judeu, era um povo rico, um povo abastado, falou, tá bom, mano, paga direitinho aí que nós deixa. Só que sempre teve uma galera, mano, ali dos judeus, né, que estavam submissos a outros povos já, ó, nesse tempo que a gente conversou aqui, uns 500 anos já. O território não era deles, até mais. Só que eles estavam ali, né? Como se fosse deles. Tinha uma galera mais extremista ali, tá ligado?
Era uma galera nacionalista que falava, mano, esse território é nosso, velho. Esse território não pode ser mandado pro romano, não. Romano vem aqui, não respeita a gente, não respeita a nossa crença, não respeita o nosso Deus. Então, cara, direto e reto, rolava revoltas nacionalistas dos judeus dentro do Império Romano. E isso foi esgotando a paciência dos judeus, cara. Desculpa, a paciência dos romanos, Dos né? romanos. Toda vez essa judeusada aí, e os caras, cara, eles se uniam mesmo, assim, quebravam o pau, tá ligado? Os caras falaram, mano, terra é nossa, velho. Nós é menor, nós é mais fraco, mas nós não fica quieto, mano. Os caras é embicado. Isso é muito louco, porque de tanto eles fazerem movimento assim, chega um cara chamado General Tito, que era um dos generais fortes do Império, Romano. e taca fogo em tudo, irmão. Romano, tá, mas destrói o templo inteirinho que tinha sido reconstruído, taca fogo em Jerusalém e coloca como decreto: judeu bom é judeu morto. E aí eles vão, ó, se dispersar, mano. Vai judeu para a África, vai judeu para a Ásia, vai judeu para a Europa. Fica algumas famílias ali, mas nada se compara ao que um dia foi. E aquele território passa a ser chamado agora de Palestina, porque era uma forma dos romanos mostrarem para os judeus que eles tinham perdido tudo. E o território seria chamado pelo arqui-inimigo deles. Que loucura, cara. Muito, velho. Muito. Então, eles eram os dominantes. 2.000 anos depois, você tinha ali o quê? Umas 300 famílias só. E não tem mais nada. Então, É isso... louco porque é tipo, é o que eles fizeram com os cananitas, depois eles viram os filisteus chegando e tiveram, né, essa mesma impressão dos filisteus que os cananitas tiveram deles. E agora eles expulsos pelo Império Romano, eles estão passando pela mesma situação que os filisteus passaram quando chegaram lá no lugar que eles estavam, né? E eles têm que se dispersar igual talvez tenha acontecido com os filisteus que chegaram lá enquanto eles estavam lá se unificando. Sim, sim. Que loucura, né, velho? É tipo... Muito, cara. Nossa, é uma É lição. o famoso ocupa, senão eu ocupo. E aí os judeus começaram a se dispersar muito na Eles se Europa, né? dispersaram, mano. E só um ponto legal interessante aqui, pessoal, esse acontecimento, ó, de quando os romanos chegam naquele território, 70 antes de Cristo, e quando os romanos vão expulsar os judeus, que é mais ou menos 70 depois de Cristo, olha que interessante. Nós temos o nascimento de Cristo. É. E isso é histórico, mano. Por quê? O personagem histórico Jesus, nós não estamos aqui falando se você acredita nele como Senhor, Jesus, Salvador. Como personagem, ele existiu. Tem registro histórico romano e israelita. Ponto. E o que os seus seguidores fizeram foi espalhar uma nova crença, uma nova religião no meio dos judeus. O que deixou os judeus já loucos da vida. Porque eles viram muitos judeus se convertendo a esse Cristo. Porque Jesus dizia, eu sou o Messias que os judeus esperam. E os judeus mais conservadores falam, você não é. Porque nós entendemos que o Messias vai libertar a gente militarmente. Jesus falava, não, eu vou libertar dos pecados. Então os judeus se sentiram totalmente ofendidos com aquele homem se dizendo o próprio Deus, né, o Filho de Deus. Acontece a morte dele, a crucificação, a história mais famosa aí do Ocidente. E começam a perseguir esses cristãos, né? Cristão, na época, era um apelido de bullying. Você ser chamado de cristão era, tipo assim, uma vergonha física, mental e de qualquer âmbito, tá ligado? Era uma punição ser chamado de cristão, porque se seguia o tal do Cristo que morreu e ninguém mais viu depois. Só que esses seguidores juravam que ele tinha ressuscitado, tinha passado o tempo com eles e que eles não iam se calar. Então tá tudo acontecendo junto, mano. Os judeus querem seu território de volta. Os romanos dominando tudo, e nem aí para Jesus, para essas tretas todas. Mataram Jesus, mas nem tinham noção do que era. E os tais desses cristãos também vão fazer o quê? Ó, vamos se espalhar, rapaziada, para falar de Jesus. E aí o que acontece, mano? Os romanos vêm, quebram Israel inteiro, destroem Jerusalém totalmente, dispersam os judeus. Só que aí, muitos não, alguns desses judeus já eram cristãos. Sacou? Se converteram. Então, exato. Ao mesmo tempo que esses judeus se dispersaram, cristãos também se dispersaram.
Isso explica como que o cristianismo tomou conta do Império Romano 300 anos depois. Porque aquela seita que surgiu em Israel, do tal Jesus, não incomodava. 100 anos depois, estava começando a incomodar. 200 anos depois, já ninguém aguentava mais. 300 anos depois, cara, o imperador romano se convertia ao cristianismo. Olha que loucura. Olha que loucura. É. Que loucura. Eles mesmos mataram e depois eles mesmos transformaram num herói, né? É isso que é muito incrível. É tipo assim, é aí que entra os mistérios. Você fala assim, mano, o que que os romanos iam ganhar se convertendo ao cristianismo? Unificação do povo, né? Não, Porque porque o eles povo viram não que era era cristão. que não dava pra segurar. Mas Tipo, é aí que tá, Klaus. O povo não era cristão. É isso que eu queria que a gente pensasse, mano. A cultura romana, ela já tinha pelo menos 1.200 anos dos seus deuses, dominou o mundo todo. Eles eram os mais foda, cara. Como é que eles se converteram a uma religião de um escravo? Você entende? Olha que parada mais louca, que mistério, mano. Não tem como você explicar isso só historicamente. Tem coisa aí, mano. Tipo assim, coisa aí no sentido de, velho, a gente precisa reconhecer quando a gente não dá conta de explicar tudo, saca? é. Mas é impressionante como que uma religião de um judeu, povo totalmente rejeitado, e, pô, você para pra pensar que Jesus era um carpinteiro, né? Então, ele assim, era um cara pobre, um miserável. Como que a religião desse cara vai converter o império, mano, a ponto do próprio imperador, que se considerava Deus, falar: ô, eu tô errado, hein? Deus é esse Jesus aí mesmo que não matou. Ah, você tá louco, velho. Loucura, hein, mano. É muito absurdo, cara. Então, nessa dispersão, né? Nessa perseguição, judeus se espalharam, com isso também os cristãos. Aí vão ter duas histórias, né? A história do cristianismo e a história do judaísmo, que a gente continua aqui. É, na minha cabeça é o que isso acontece em várias. Assim, a gente consegue fazer um paralelo com outras coisas. Por exemplo, o poder que a gente tem hoje, o sistema que a gente vive hoje, a história que todo mundo acredita é o capitalismo. E o capitalismo faz a mesma coisa que os romanos fizeram com Jesus ou com o cristianismo, né? Ele, por exemplo, se apropria de coisas que falam mal dele, criticam ele, anarquizam ele, são contra o sistema, mas o próprio sistema se apropria disso para uma lógica de sistema, para vender produto, né? Pode crer, mano. E é o que eu imagino que aconteceu nesse Império Romano aí, que os caras tipo, viram que o movimento, mesmo que eles que tivessem matado Jesus e que eles se sentiam uns fodão e que Jesus era pobre, que não sei o quê, mas eles viram um movimento começar a surgir que eles falaram, opa, dá pra capitalizar aí, ó. Tá ligado? Não, Vão. cara. Só que, ô Klaus, uma coisa que eu acho interessante, mano, é que, tipo assim, ó. Se você pensar no capitalismo, né? Vamos pegar esse exemplo seu aí. Você consegue encontrar o líder? O É uma líder do. história. É uma história que todo mundo acredita. Não, então, mas aí que tá. Tipo assim, o capital é louco a gente pensar, porque, tipo assim, ó, é uma coisa que eu tenho discutido muito com meus alunos também, quando a gente vai discutir sistema socioeconômico. E, pessoal, a gente tá indo para outro assunto aqui rapidinho, mas é É. porque rende. É, simbolicamente os Estados Unidos, né? Mas não foi ele que produziu, né? E, tipo assim, É a os Estados Revolução Industrial, Europa. Unidos, consequência. Não, você para pensar, o capitalismo ele é uma consequência de uma vida péssima do feudalismo. Que foi uma época que ter lucro era crime. Tipo, o cara tentar melhorar de vida era crime, literalmente. A igreja falava que era pecado, tipo, inferno. Né? Isso é muito louco, é outro podcast. E Mas a sim, guerra também, né? A guerra que fez surgir, né? Porque começou a desenvolver um monte de máquina para fazer um monte de produto e depois não tinha o que fazer com esse monte de máquina que produz um monte de coisa. sim. Mas, Klaus, se você olhar esse tempo antigo aqui, né? O burro que mais tinha na guerra também, né? A Idade Média, Guerra dos 100 Anos, Peste Negra, é desgraça em qualquer sistema. Mas assim, eu tô só fazendo esse paralelo porque o Império Romano, você tinha um cara que mantinha a estrutura, que era o imperador, ele era o Deus, né? Então, agora você imagina, cara, o Deus dele se converteu ao meu Deus, sem eu precisar ameaçar. Eu não usei a força para isso. Isso é absurdo, porque, tipo assim, se você pensar na mudança do capitalismo, hoje é só pela força, mano. Você não consegue mudar o capitalismo por consciência. Não tem como.
Está provado historicamente aí que você não muda, né? Tá os teóricos anarquistas, socialistas, comunistas aí para mostrar. Gente, não muda em conversa, porque se a lei é burguesa, se você seguir a lei, você sempre no final vai dar o poder pro burguês. Pelas histórias que a gente tá ouvindo aí, nunca nada mudou em conversa, né? Não, não muda. Só que é assustador. E Que aí todo mundo, nessa. nossa, você está pregando ação direta. Não, não estou pregando. Eu só estou falando que a única coisa que funciona em questão de mudar o sistema, sentido político, econômico, é guerra. Só que o negócio de Jesus, mano, é você pensar que ele mudou um sistema pela fé. Essa crença desse sobrenatural e desse salvador, desses pecados, né? Isso mudou as pessoas e as pessoas, com uma nova consciência, pararam de respeitar o imperador como Deus. E aí o imperador começava a mandar todo mundo para o Coliseu para ser queimado, comido, arregaçado, pão em circo, 300 anos. Mas não estava funcionando, Klaus, porque o povo morria no Coliseu e não negava esse tal de Jesus. Os caras falavam, não, vou morrer, mano. Porque se você me matar, eu tô indo junto com ele, tô bem, valeu, pode me comer aí, leão. Os caras ficavam, mano, você tá acabando com a graça do Coliseu, velho. Pô, você tem que fugir. Foge, desgraça. Então, aí você pensa, cara, que isso? Os caras conseguiram mudar uma estrutura sem guerra, mas através de uma crença num Salvador. Aí você pensa hoje, pô, a gente vai querer mudar o capitalismo porque ele sustenta no ser humano o individualismo mais brutal. É. Só que a minha opinião agora é, o capitalismo ele não criou o individualismo. Para mim, o capitalismo ele é consequência do individualismo natural do homem ou da mulher, que falta educação, falta consciência natural e social, e por causa disso ele faz o quê? Só eu que importo nesse mundo. É. E é isso que é louco, né? Porque a gente aplica isso, cara. Mano, em algum momento, com certeza, não duvido, o imperador deve ter pensado assim, velho, tá todo mundo convertendo esse Jesus aí, cara. Vou fazer o seguinte, vou converter também, que essa galera vai estar comigo. Então, eu imagino isso. Ele quis capitalizar, tá ligado? Claro. Mas ao mesmo tempo não dá pra gente garantir que todos foram assim. Isso que é muito legal. A gente não consegue medir o que é genuíno, o que é interesseiro. Não É. tá aqui, a gente não tá aqui para julgar isso, né? É. Mas é para entender. Que evolução. Só que tem um detalhe aí que eu tô sentindo falta. No meio dessa história toda, os filisteus que estão ali no meio dessa doideira toda, eles estão indo nos bondes que tá rolando. Uns viraram judeu, outros, sei lá, eles estão no meio daquela loucura. Eles não têm uma continuava religião. adorando seus deuses, adorava Deus romano. Entendi. Eu achei que eles tinham uma religião só deles, que tava ali no meio Não, daquelas eles foram outras... absorvidos. Entendi. Eles foram absorvidos como os cananeus. Eles não impactaram culturalmente ninguém, entendeu? Saquei. A única coisa que ficou deles foi o nome que eles deram. Entendi. Foi o nome que os romanos quiseram preservar para falar, judeus, isso aqui não chama mais Israel, mano. Isso aqui é o nome que nós quer. Nós vamos chamar de quê? Filisteia, acabou. Então, no meio dessa história toda aí, até chegar aos romanos, ainda não tava nesse caldeirão os muçulmanos, que seguem o Islã. Mano, Entendi. não. Só pra gente... Quer seguir pra essa linha agora, pra gente entender o muçulmano? Ou se você já tivesse também um caminho pra seguir, pode continuar. Foi uma dúvida. Não, só porque que eu agora a bati. gente pode emendar. Acho legal. Porque, tipo assim, ó, a gente entendeu então que os romanos foram ali, deitaram, dominaram, ocuparam, expulsaram judeus. Junto com isso, o cristianismo se desenvolveu também, mas é outra história. Só que enquanto isso, na Península Arábica, os romanos não governavam. Eles não governavam ali, não foi um território que eles não conquistaram, até por ser uma região desértica, nômade, etc. Só que existiam civilizações ali, tribos, né? A gente chama de tribos árabes. Esses árabes que têm descendência no Ismael, quem que é Ismael? É o filho do Abraão também, só que é o filho dele com uma egípcia. Certo. Ismael vai se casar com uma egípcia e dali vai surgir essa galera chamada de árabe, que é essa mistura aí. E Abraão, Beleza. só mais uma coisa. Abraão, tem registro arqueológico de Abraão ou não? Ele até hoje é uma coisa... É o que a gente pode tem considerar registro, de mito. Assim. Sim, registro arqueológico de qualquer cara há 500 anos atrás é impossível, né? Não, Pra mais. mas tem uns Agora, escritos, né? É documento. Não, documental tem, tranquilo. Certo. Que loucura. Caralho, esse Abraão foi o cara, hein, mano?
Pô, mano, esse Ele é a cara raiz de aí, tudo isso aí que a gente tá falando. velho, por causa de uma cachorrada, olha, É, homem já... já começou cachorrada o bagulho. Pois Começou é, cara. cachorrada. E o Abraão e Adão e Eva, cadê nessa história? Ah, não, Adão e Eva é lá no princípio dos tempos, né? Certo, Abraão já é moderno comparando com Adão Não, e tipo Eva. assim, ó, vamos pegar aqui, ó, Abraão, cara, a gente tá falando por volta de 6 mil antes de Cristo. Certo, Adão e Eva, nós estamos falando de 25 mil antes de Cristo. certo. Pode crer. Então, Beleza. assim, bom. Mas vamos lá. Qual que é o rolê, então? É, esses árabes que moravam ali na Península Arábica, eles eram como qualquer outra civilização. Politeístas, vários deuses, né, cara? Vida comercial ativa, trocas, cidades-estado. Eles não eram e nunca foram unificados. Só que, mano, no ano de 610 depois de Cristo, o que já tinha acontecido? Ó, passou-se 600 anos, mano, que os judeus já tinham rachado fora de lá. Pode crer? E aquele território ali, ele era agora pertencente ao que nós chamamos de Império Bizantino. Para quem não sabe, pessoal, o Império Romano, que era o senhor dos senhores, ele foi dividido no meio, porque ele não estava aguentando as invasões de povos estrangeiros que vinham do norte da Europa. Para quem não está ligado, aquele superpoderoso império também vai sofrer. Nessa divisão, vai rolar Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. Ou seja, o Império Romano se dividiu em dois. Continua o mesmo império, mas com duas capitais, Roma e Constantinopla. Roma no Ocidente, Constantinopla no Oriente. De boa? E quem estava responsável pelaquela região de Israel, ou a Filisteia ali, a Palestina, Canaã, o nome que você quiser dar, estava o Império Romano do Oriente. E esse Império Romano do Oriente, como ele vai ter o seu próprio governo, ele vai se denominar Império Bizantino. Por que tem esse nome? Porque é uma homenagem a Bizâncio. Bizâncio é o nome da primeira cidade capital daquela região, que depois vai se chamar Constantinopla. Então é por isso que tem esse nome, Império Bizantino. Beleza? O Império do Ocidente, para quem não sabe, cai, ele é totalmente destruído. Os povos chamados de povos bárbaros, eles invadem, atacam Roma, destroem tudo. Então, o que sobrou do Império Romano foi só esse Império Bizantino. Ou seja, esse território de Israel estava ainda na mão de romanos, mas agora era Império Bizantino. Tranquilo? Certo. Então, isso aconteceu nesse período aí, ó. Quando nós chegamos no ano 622, mano, um homem chamado Maomé, ele foge de uma cidade chamada Meca. E quando ele foge, é quando nós na história chamamos de o ano zero do Islã. O ano zero dos cristãos é o nascimento de Jesus. Por isso que a gente fala antes e depois de Cristo. Uhum. Para um cara do Islã, o ano zero é como se fosse para nós o ano 622 depois de Cristo. Sacou? E Meca era uma cidade ou um país Meca era uma cidade. E era dominada pelo Império Bizantino. Não, era em não, outro lugar. Península Arábica. Hum. A Península Arábica, ela fica embaixo dessa região de Israel aí, ó. Mas por que Só a que, palavra foge? Por que ele foge de lá? pois é, vamos chegar lá então. O Maomé, gente, ele foi quem? Foi um árabe, comerciante. Ele era de uma família rica, chamado Coraishita. Era um nome muito louco deles lá. Que era a galera que mandava no comércio na Península Arábica. E o comércio desses caras era um comércio religioso, porque como eles tinham mais de 215 deuses, cara, você tinha amuleto espiritual para tudo quanto é Deus. Deus do nariz, Deus da orelha, Deus de tudo, mano. E Meca, como era uma cidade grande, muito antes do Islã, etc., era um lugar de centro comercial. Então, tudo quanto é árabe, estrangeiros, imigrantes, iam para Meca adorar os seus deuses, porque lá tinha templo para tudo quanto é Deus. E nesse meio caminho, os comerciantes faziam uma festa, vendendo um amuleto religioso para todo mundo. Isso já era uma coisa milenar, velho. Só que aí agora entra a religião. Segundo o relato dos muçulmanos, Maomé recebeu uma visão de Deus, chamado em árabe Alá, que quer dizer Deus, de um anjo Gabriel.
Olha que interessante. O mesmo anjo que apareceu para Maria falando, você vai ter um filho chamado Jesus, segundo os muçulmanos, aparece para Maomé e fala, mano, Deus, Alá, te escolheu para levar a verdade para esse mundo. Maomé fica mudo, de tão impactado, volta para sua família, a galera fica falando, mano, e aí, por que você tá assim? Por que você tá assim? E aí, quando o Maomé abre a boca, né, ele fala só palavras espirituais, e os seus primos, irmãos, amigos, parentes, começam a registrar o que ele falava. E ali surge o Alcorão, que é o livro sagrado do Islã, que é o quê? É a vida espiritual de Maomé. E ele tem muita relação com o Velho Testamento, além dessa coisa aí do Gabriel? Aí que tá, Klaus. O interessante é que você vai ler o Alcorão, mais da metade da parte inicial do Alcorão é a cópia do Velho Testamento, é a mesma história. Ele usou as mesmas histórias até certo ponto para contar a história de Maomé. Uhum. Esse que é o ponto. Agora, a história dos hebreus não tinha vínculo nenhum com os muçulmanos, já estava toda pronta. Então, ou seja, até um certo ponto, o Islã concorda com o judeu e com o cristão. Sim. Porque tem um ponto que os três livros eles convergem, né? Sim. O problema é justamente a questão de em que ou como Deus se revelou para salvar a humanidade. Para o muçulmano, se revelou no Maomé. Para o judeu, Deus ainda não se revelou, o Messias ainda vai vir. Para o cristão, Deus se revelou em Jesus. Entendeu? Uhum. E você só uma pergunta doidona agora. Você acha que existe alguma possibilidade de aparecer alguém, algum salvador aí, que os três reconheçam como o novo salvador? Porque eu acho que seria a única maneira de parar com as guerras naquela região, é se aparecesse alguém que as três crenças acreditassem que seria o salvador. Ou o novo Klaus, salvador, ou sei lá qual que é o nome. Rapaz, você tá lendo a Bíblia e não sabe, irmão. Nunca li a Bíblia. Por que não? Isso que é engraçado, cara. Eu acho que você vai ficar até interessado. Eu vou ficar até a dica Não, aqui, eu gente. sempre tive muito interesse, só que eu vou por outro lado. Eu fico vendo os negócios de arqueologia, vários canal muito, muito legal aqui que eu vou conhecendo. Sim. Com muito cuidado, né? Com muito cuidado, para não cair em umas teorias bizarras. Eu respeito, assim, eu trato com respeito. E eu gosto muito, teve um cara que me influenciou muito, assim, desde a minha adolescência, que foi um cara que chama Joseph Campbell. Não sei se você já ouviu falar, ele estuda mitologia. Ele é referência mundial, assim, nesse tema. E a partir dali, eu entendi uma lógica muito legal, assim. Ele me abriu para um monte de coisa. De não ter preconceito com nenhuma história de nenhum povo, sabe? E que aquilo que você falou no começo, algumas coisas são comprovadas fatos reais e outras não. Essas que não necessariamente são mentira, tá ligado? Ou as que são... enfim, são maneiras que as pessoas, que as sociedades encontram de transmitir a história da humanidade para as próximas gerações, para eles se tornarem povos unificados. E a raiz dessas histórias, elas sempre têm o que nos ensinar, né? Então todas elas são legais, assim, se você souber olhar da perspectiva correta, né? Então eu vou nessa. E aí que entra o ponto, mano. Se você aprofundar, os muçulmanos, eles esperam o apocalipse deles também, né? O fim dos tempos. Se você ler o detalhamento de como o Alcorão diz sobre esse fim do mundo, a volta, né, do tão aguardado Messias, a revelação de Alá, bate exatamente, não exatamente, né, mas bate muita coisa com o anticristo do Apocalipse, da Bíblia cristã. Segundo a Bíblia cristã, antes de Jesus voltar para fechar tudo, vai levantar um anticristo, um cara que vai trazer a paz para o mundo todo. Algo impossível a todos até hoje. Então, olha que interessante. O que é a destruição para os cristãos, que é esse cara que vai ser o anticristo, que vai enganar todo mundo com a paz mundial, para o Islã é o Salvador. Então, meu amigo Klaus, se alguém trouxer a paz, a briga vai ficar pior ainda.
Porque para o judeu, olha que interessante, Messias é aquele que transformar Israel no reino soberano sobre o mundo. É. Ou Já. seja, meu irmão, só vai piorar. Essa é a profecia. Caralho. Vai piorar. Mas só para a gente não perder aqui a linha que a gente estava falando, né? É que o Maomé, recebendo essa revelação, passando seus conhecimentos, e as pessoas anotaram, lembrando que Maomé não escreveu nada, ele era analfabeto. O registro que a gente tem é dos seus auxiliares, seguidores e tudo mais. Maomé vai ter por volta de 28 filhas, mas todos seus filhos homens vão morrer. E isso vai gerar um problemão que nós chamamos hoje de xiita e sunita. Mas vai chegar lá ainda. Calma aí. Quando Maomé tem essa revelação, a primeira coisa que ele faz é ir na cidade sagrada lá, Meca, onde juntava todo mundo para adorar todos os deuses. Ele vai em Meca, se levanta no altar e quebra tudo, mano. Quebra os deuses, chuta tudo, fala: "Ô, vocês estão tudo na mentira, vocês estão tudo no engano, na ilusão. Só existe um Deus, e esse Deus me chamou." Cara, aí a galera fala: "Pega!" E, pô, por isso que ele foge, mano. Ele foge de Meca para Medina. É uma Entendi. cidade próxima. Por isso que é interessante isso. Para o Islã, existem 3 cidades sagradas. Meca, que vai ser o lugar de adoração, que todo muçulmano tem que ir lá pelo menos uma vez na vida. Medina, que é a cidade da proteção. E vamos chegar agora, Jerusalém. Por quê? Maomé, ele foge e ele vai. Aí, de novo, entra o mistério. Ele vai trazer muita gente para essa crença dele. E ele consegue, mais ou menos 20, 30 anos, mano, unificar várias tribos árabes numa ideologia, numa fé, o Islã. A palavra Islã significa submisso a Deus. Tá ligado? Então, o islâmico é o obediente a esse Deus de Maomé. Simplesmente. E muçulmano significa aquele que obedece o Islã. Então, islâmico e muçulmano pode ser usado para os dois, certo? São variações por causa de línguas. O latim, o grego, eles vão tentar interpretar essa nova religião e por isso em nós chega muçulmano, chega islã, mas não tem problema qual terminologia você vai usar. É igual judeu israelita. Pode crer? Eu tô E aí, o que chocado que acontece? o Islã é tão recente, velho. Muito? Nossa, é muito recente. Eu achei que era uma coisa muito ancestral. Não. É por isso que quando você começa a estudar aí, você começa a entender melhor as questões lá, entendeu? E aí, o que que acontece? Esse Islã vai crescer, crescer mesmo, vai unificar as tribos, e eles vão montar um império, cara. Só que qual é o nome? Quando Maomé morre, o nome daquele que vai continuar liderando, né, agora vai se tornar não mais os árabes, mas agora é o povo muçulmano. Só que, de novo, nem todo árabe é muçulmano, mas surge como os árabes. Mas hoje, você pode ser islã de onde você quiser, né? E o árabe pode ser o que ele quiser. Só que muita gente erra nisso, né? Confunde árabe com muçulmano. E aí, qual que é o ponto, mano? O Alcorão é o livro sagrado para todo mundo que é do Islã, certo? E eles acreditam, então, que a partir da morte de Maomé é necessário um califa. Califa vai ser o nome utilizado para o líder de todos os muçulmanos na Terra, como se fosse um papa. Só que ele tem uma ação política, militar, social de seguir com a missão de Maomé de levar a verdade para todos. Só que hoje nós não temos mais um califa. Porque esses muçulmanos árabes se dividiram por questões de intriga econômica, política, como todo império, né, mano? E o que que acontece? A partir desse século VII, né, que é quando Maomé funda o Islã, mano, a parada vai crescer que por volta, meu amigo, do ano 900, 850, 900, esses árabes muçulmanos tomam o que nós chamávamos de Israel, Filisteia, e agora vão chamar de quê? Palestina. Então, o nome Palestina mesmo, dos árabes,
vai surgir por volta do século 9 depois de Cristo. Mas espera aí, aquela região já se chamava Palestina há muito tempo, que os filisteus chegaram lá e aconteceu toda a treta até o Império Bizantino. Ali já existia uma Sim. Palestina. Então, mas eles vão apropriar esse nome. Entendeu? Eles vão dominar a cidade e mantém o nome. Não, eles vão dominar todo o território. É um território, é uma região a Palestina, não é só uma cidade, uma região. Certo. E eles vão chamar aquilo de Israel, eles vão chamar de Palestina. Entendeu? Mas ainda não tinha a denominação de Palestina, um território denominado Palestina, um Não, eles só país? vão. Não, não. Palestina não é um país, cara. Porque É eu que achei tá. que tava esse nome, tava ali desde quando os filisteus chegaram. Não, os palestinos só vão se denominar assim, meu amigo, século XX. Sério, mano? Não é por causa dos filisteus? Não, aí que tá o ponto. Ó, os filisteus, eles não são os árabes que hoje se chamam de palestinos, você entendeu? Não, eu tô ligado, mas quando eles chegaram naquela região, o nome já ficou Palestina, não ficou? De toda essa época anterior que a gente contou que você contou as histórias. Não, 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 não. Porque os filisteus só ocuparam o território de Gaza. Nunca foi chamado de Palestina antes do domínio dos muçulmanos. Só quando os romanos dominaram ali para provocar os judeus. Aí chamaram de Palestina. Porque é um nome latino. Entendeu? Eu achei que era por causa desse povo filisteu. Então, era uma homenagem aos filisteus. Só que os filisteus nunca ocuparam o território de Israel, somente a faixa de Gaza. Só que hoje nós chamamos de Palestina todo o território de Israel. Entendeu? Por uma provocação do Império Romano. Exatamente. É quase como se fosse uma artificialidade, assim. Falar, agora eu vou traçar Total. aqui e vai chamar Palestina. Total. Que loucura, cara. Muito. Aí esses árabes chegam finalmente ali na área de Israel, Palestina, que, como eu já falei, era dominado pelos bizantinos, certo? Eles ocupam, eles vencem os bizantinos, e ali vira uma zona livre. Como assim? Uma zona de domínio árabe muçulmano que vai se perpetuar. Só que aí entra o ponto. O Islã cresce tanto que você não vai ter mais só árabes. Você vai ter turcos, você vai ter persas, você vai ter egípcios, que são outras etnias que não são árabes. E todos eles vão ser alcançados pela religião do Islã. Sacou? E muitos judeus também vão se converter ao Islã. Por quê? Dentro do Império Islâmico, o cara que era islâmico, muçulmano, não pagava imposto. Aí você imagina, né? Pô, converti, irmão, converti. É tipo aquelas paradas de aplicativo. O primeiro pedido é grátis, né? É, Até você- exatamente. Caralho, cara. Meu Deus, é muito inacreditável. Eu fico. Não. É chocante como é que. Tipo, às vezes a gente se coloca na posição de querer dar opinião, né? Sobre o que tá acontecendo. Tipo, é Mano, bizarro, não existe como. Não existe como. Ninguém tem um mínimo de entendimento, nem as pessoas. Mano, não dá pra ter entendimento vou pleno do que tá aproveitar isso que você acontecendo. falou, mano. Isso que você falou, eu vou até abrir um parênteses aqui, ó. Tem um pastor que eu sigo no Facebook, no Instagram. Ele é líder de uma ONG chamado Rio da Paz. Direto, esses caras fazem manifestação lá na praia contra o governo, contra a opressão da polícia. Os caras os cara é militante, assim, do alto nível mesmo, saca? E o fato do cara ser pastor é muito legal, velho, porque ele consegue ter um respeito muito grande de quem crê e quem não crê, saca? Por ele ter um comportamento real de quem crê na fé cristã, genuína, né? E não na Uhum. interesseira. E ele falou uma parada, mano. No começo dessa última treta entre Israel e Palestina, ele falou: olha, pessoal, já fui para Israel e Palestina tantas vezes, conheço líderes judeus, líderes palestinos, convívio com alguns líderes, já fui em assentamento daqui, assentamento dali, já peregrinei, mano, ele tem por volta de uns 60 anos, 58 anos. Eu já convivi com esse povo todo. E eu não.
quanto mais eu os conheço e mais eu convivo, mais vergonha eu sinto de tentar expressar qualquer opinião. É. E o meu Facebook tá cheio de brasileiro que nunca conheceu nenhum opinando sobre isso. Na hora que eu li isso, cara, eu falei, mano, essa é a sabedoria, velho. Como é que nós vamos conseguir decidir quem tá certo daqui, mano? Sendo que, meu, cara, é uma parada que envolve tantas nações e tantos argumentos, meu amigo, que não adianta. Você pode, obviamente, a gente vai falar, a gente não quer guerra, mas a gente não entende É. o sofrimento histórico desses povos, de lá e de cá. Não, e não tem E o uma. interesse, né? Não tem ninguém para entender, porque alguém de fora não tem capacidade e alguém de dentro tá enviesado. Pois é. Como Que é aquilo que a gente conversou faz, em off cara? aquele dia, né? Conversou em off aquele dia. Existe uma tendência no Brasil, por exemplo, de transformar a Palestina numa esquerda libertária e Israel num direita conservador, opressor, machista. E você fala, mano, não faz isso, cara. Pequeno, né? Não faz isso porque você vai lá hoje e fala, qual o país do Oriente Médio que permite uma marcha LGBTQIA+? Israel. Qual o único país lá que tem eleições democráticas? Israel. Qual o país que a mulher pode votar, ir para o exército e fazer tudo que o homem faz? Israel. Nenhum outro pode, a mulher. Aí você vai me falar que Israel é direita conservador, machista, opressor, mano? Não tem como. Não pode botar na casinha como a gente bota na casinha aqui. É, complicadíssimo. Ô, É, louco, aquilo que eu falei, é aquela tendência que quem se coloca numa posição de esquerda sempre tem de defender o mais desfavorecido, né? Mas é complicado, não é só esse não é só esse aspecto que a gente tem que levar em conta, né? Porque a gente não entende o que é esquerda e direita nem na nossa própria cultura. Aí você vai querer julgar a cultura do outro, que já é a mais complexa, tipo, a história mais complexa humana que a gente tá tendo contato, e aí você vai querer julgar dentro da sua perspectiva do que política, do que é esquerda e direita, sem levar em consideração. Aff, mano, impossível. Não tem como. E, ô, Klaus, eu acho até legal, eu fico até a dica aqui, mano, se você quiser outro dia nós fazer uma prosa aí, a gente poder refletir mais sobre o que realmente é direita e esquerda, saca? É legal demais a gente trocar essa ideia. Pô, conte comigo, viu, quando você... Eu preciso me educar também o tempo inteiro. Não, nossa, Senhor, é nossa, coisa demais. Oh, e outra coisa também, né? A gente parou ali, falta história pra caramba, né? Porque depois tem a história do domínio inglês, naquela região ali do Oriente Médio, né? Não, nem chegou nas cruzadas, irmão. Caralho. Será que a gente faz Eu um segundo episódio ou vamos daqui? Você acha que em meia hora você consegue continuar dali de onde você parou? Uai, vamos tentar andar assim, pelo menos nos pontos mais importantes aqui, né? Chegou, então a gente parou ali na parte que os muçulmanos agora dominaram essa área que o Império Bizantino denominou Isso. Palestina. E que não necessariamente exatamente. se referia aos filisteus. Ele só Não. fez isso por birra aos Isso. israelitas e judeus. A gente está falando mais ou menos no ano 1000 depois de Cristo. Esse período aí, gente, ó, já fazia tempo que os filisteus já tinham sido absorvidos por vários povos e nem se viam mais como uma civilização, tá ligado? A única coisa que preservou foi esse nome de rejeição lá dos romanos e tudo mais. Mas ali, como era domínio desses muçulmanos árabes, vai incomodar muito a Igreja Católica na Europa. Que é esse que é legal o paralelo. O que aconteceu com a Igreja Católica na Europa, né, nesse tempo todo? O cristianismo no Império Romano cresceu, converteu o imperador, como a gente conversou aqui, e ela vai se tornar uma instituição oficial do Estado. A Igreja Católica ela vai chegar num ponto de virar a única religião do Império Romano. O Império Romano cai, mas a Igreja fica. Porque a Igreja, incrivelmente, consegue trazer os bárbaros para o cristianismo. E ali entra uma fase na história que nós chamamos de Idade Média, feudalismo, etc. Por volta do ano 1063, o Papa Urbano ele convoca todos os cavaleiros, nobres, servos e camponeses da Europa a deixarem de ser egoístas e lutarem contra o demônio. O que era isso, né? Mano, o Islã estava dominando tudo. Eles já tinham conquistado a Península Arábica, eles estavam amassando o Império Bizantino, conquistaram o norte da África e conquistaram
o que nós chamamos hoje de Espanha e Portugal. Tudo isso era dos árabes muçulmanos. Era pra gente ter sido muçulmano então, o Total, Brasil. Bruno. O que Tava aconteceu ferrado. que eles não Opinião conseguiram pessoal, ele dominar tava Portugal? ferrado. O que aconteceu? Não era pra nós estar tendo essa conversa, meu amigo. É verdade, né? Censura É. brutal, né? Quem salvou a gente foi um povo bárbaro que se converteu ao cristianismo chamado de francos. Num guerreiro muito respeitado na Europa chamado Carlos Martel. Esse cara consegue vencer os árabes numa batalha em 760 depois de Cristo, chamada Batalha do Poitiers, na França. E ali ele consegue segurar os muçulmanos árabes que já estavam na França. Você consegue entender isso? Os caras já tinham atravessado Espanha, Portugal e estavam lá dentro de Paris, conseguiram segurar e deram uma recuada. E aí o Papa viu que, mano, velho, ou nós se junta ou os muçulmanos vão engolir nós tudo, mano. E aí começa a famosíssima Era das Cruzadas. Foram 11 cruzadas ao todo, durante mais ou menos 300 anos, entre cristãos europeus indo até Jerusalém, tentando reconquistar a tal Terra Santa. Mas por que Os Terra portugueses, Santa? os portugueses fizeram com os muçulmanos o que os indígenas deveriam ter feito com os portugueses quando chegaram aqui no Brasil, né? Brother, exatamente, exatamente. É osso, Klaus, porque, tipo assim, quando a gente fala indígena, né, sobre esse parêntese, é que o brasileiro também tende a pensar que os indígenas aqui eram uma tribo só, né? É. E, tipo, a gente tinha pelo menos 5.000 tribos diferentes que tinham suas rivalidades. Então, assim, é muito utópico a gente pensar, putz, se os indígenas se unissem, tipo, mano, eles se odiavam. Era treta de milênios aqui dentro. Não tem como a gente imaginar que Azteca, Maia e Inca era tudo amiguinho. Os caras tinham guerra há 300, 500 anos. Chega um povo europeu, estrangeiro, com umas armas novas, vou fazer amizade para destruir o meu inimigo antigo. É óbvio. Nossa, minha vontade agora era abrir uma página com você, com o Krenak, com um especialista em cultura africana e o outro, tá ligado? Vários caras e nós trocando, assim, ó. Ia ser muito foda. Deu 10 horas ficar nessa, 10 horas. Total. Fazer uma live no YouTube lá só pros fortes. Até a gente desenvolver o novo Messias Jesus e Salvador dos Pai, muçulmanos. pensa que rolê. Mas aí, essa cruzada, né, essa guerra de cruzadas, ela vai mostrar duas culturas muito diferentes, mano. Brother, até 1500, o lugar no mundo mais desenvolvido culturalmente, economicamente, socialmente, era o Império Islâmico. Não era paranoico igual virou hoje, não, cara. Era um lugar rico de comércio, de troca. A cruzada permitiu que entre Jerusalém houvesse livre circulação de todos os povos, porque como era disputado por cristãos e muçulmanos, a galera decidiu, mano, vamos virar a zona mista e todo mundo passa por aqui. Virou por 200, 300 anos, cara, virou um ambiente muito livre, muito rico, de muita troca. Ali cristãos, judeus e muçulmanos ainda se davam bem. Ali aonde exatamente? Mais ou menos 1100, 1350. Em que região que a gente... Na Palestina, Israel. Palestina e Israel. Esse território, como ele estava na mão dos muçulmanos agora, e os cristãos queriam reconquistar pelas cruzadas, mano, virou um lugar de muita troca cultural, tá ligado? Muito comércio reacendeu, muitas cidades vão nascer, pessoas vão ali para tentar morar, tentar crescer, tentar melhorar de vida. Olha como é que uma guerra gera prosperidade nesse ponto, tá ligado? Porque vai gerar uma troca cultural que nunca tinha acontecido. Isso vai fazer os portugueses, por exemplo, aprenderem com os árabes as caravelas, a bússola, a pólvora. Então, se não são os árabes, os portugueses nunca teriam tecnologia para chegar aqui. É real. Isso é muito interessante. E aí entra o ponto. O preço das cruzadas é que os muçulmanos ficaram pistola com os cristãos por causa dessa guerraiada por Jerusalém. E Jerusalém também era sagrado para o muçulmano, né? Para quem não sabe, Maomé, segundo a crença, ele foi para os céus em Jerusalém. Então você pensa comigo. Jerusalém é a cidade que o judeu louva a Deus dele. Jerusalém é onde Jesus morreu. Jerusalém é onde Maomé foi para o céu. Então, velho, algo nos aguarda nessa cidade. O paraíso de todo mundo é o maior inferno na Terra. Exatamente, cara. Exatamente. E aí, depois das cruzadas, ali vai virar domínio exclusivo dos turcos.
Quem que são os turcos? É Não são árabes. os turco-otomanos, né? Exato, eles têm uma dinastia incrível chamada de Turco-Otomano e eles vão dominar todo aquele território por mais ou menos 500 anos, cara. Então vira um lugar de domínio turco. Atenção aqui, onde árabes e judeus moram ali, mas eles não são livres. São povos dominados. Pode crer? Uhum. Mas aí os judeus já tinham voltado numa certa quantidade? Os judeus estão dispersos, tá Estão ainda ligado? dispersos, né? Mas nas cruzadas, alguns vieram, nas peregrinações, tá ligado? Uhum. Enquanto os turcos estão dominando, eles permitiam a vinda de alguns imigrantes judeus, tranquilo, mas sem nenhuma prosa de vamos voltar com o reino de Israel. Ali não tinha como. E esse povo que dominou ali, então, que a gente está chamando de turco-otomano, é do país Turquia? E isso que Só hoje é a Turquia. é um povo relativamente pequeno, então, né? Porque nesse momento aí as coisas já estavam grandes, os territórios, né? É, Do mas o povo. Império Turco foi gigantesco. Certo. Por quê? Porque eles dominaram todo o Oriente Médio, mano, até o Egito. Então tudo que era Império Árabe alguns anos atrás, agora era Império Turco. E como que eles conseguiram se desenvolver tão mais que os muçulmanos? Não, aí que Que tá, os cuidado. árabes, né? Aliás, que os árabes. Os Desculpa. turcos também eram muçulmanos. Só que o que acontece? Depois que o Maomé morre, velho, rola uma treta. Xiitas e sunitas. Xiita é aquele que acredita que o líder do Islã tem que ser um descendente do Maomé. Uhum. Sunita é aquele que entende que é o povo muçulmano que tem que escolher. Então, aquela ideia de um califa, um líder só para guiar todo o povo islâmico, vai morrer, mano. Porque vai rolar muitos interesses xiitas e sunitas em todas as regiões do Império Muçulmano, tá ligado? Uhum. Turcos, eles vão, por exemplo, se identificar mais com os sunitas. Eles acreditavam que você tinha que escolher alguém. Por quê? Eles queriam um turco como califa. Os árabes vão ter uma galera que vai falar, pô, mano, não, eu acho que tem que ser xiita, um descendente do Maomé, que tem que ser um filho dele. Ah, mas não tem filho. Não, então um filho da filha. Imagina a confusão, ele tinha 28 filhas, mano. Como é que você acha o herdeiro correto? Então os árabes vão se dividir por essas tretas. Os turcos, os persas, que também se converteram ao Islã, vão se dividir. E nessa treta interna, meu amigo, os turcos vão montar um exército que vai dominar os outros. Sacou? Então, dentro do Islã, rola uma guerra civil cabulosa, mano. Que quem consegue vencer são os turcos. Certo. Aí Até eles aqui, dominam o território ali, Israel-Palestina. que já era um Império território dominado por todo mundo. já tinha sido dominado por vários povos. E por que a gente usa o termo otomano? Porque era o nome da dinastia deles, né? Da família que governava. Ah, tá. Beleza. Então a gente está encaminhando para o tempo do domínio inglês. Aí o Império Turco é que ano? O Império Turco, ele vai mais ou menos ali do ano 1000 depois de Cristo, tá ligado? E ele vai até 1918. Tudo isso? 900 anos. Eu achei que a gente já tinha contado a história de 1300, 1400 depois de Cristo, Não, mas é da que eu tô parte falando, dos é árabes. paralelo. É paralelo, entendeu? Mas é que tá, não pode confundir árabe com turco. Não confundi não. Tava imaginando o domínio árabe na região de Israel-Palestina Isso. antes do domínio turco, otomano. Isso. E eu achei que Só que, esse domínio árabe era pelo ano ali de 1300, 1500. então, o domínio árabe, na verdade, foi 600, 700, Ah, 800, tá. 900. Beleza, viajei. Aí, a partir de 1100, quem destaca é os turcos. Certo. Caramba, dura quase 900 anos. Só vai acabar na Primeira Guerra Mundial, mano. Que aí os ingleses tomam conta. É, exatamente. Aí é o ponto. Eu vou até lançar o vídeo essa semana no Instagram sobre isso, né? Para falar só sobre esse assunto, porque é um assunto que demanda mais. Por quê? Esse tempo todo aí, gente, ó, a gente tem um milênio praticamente, ó, ano 1000 até 1918, a gente tem 918 anos. Esse território que era dos turcos, ele vai ser perdido, porque os turcos são derrotados na Primeira Guerra Mundial. E quem vence a Primeira Guerra? França e Inglaterra, que eram as grandes potências industriais do mundo,
junto com os Estados Unidos e tudo mais. E aí que entra o grande ponto, né? Os ingleses tinham feito acordo com os judeus para que os judeus ajudassem os ingleses, muitos judeus na Europa, né? Muitos judeus estavam morando lá. Eles ajudassem os ingleses na guerra em troca de ganhar um território para estabelecer um país judeu, já que eles eram perseguidos aonde eles iam. Isso é sempre legal de lembrar. Desde o momento, gente, que os judeus foram dispersos de Israel, lá com os romanos, eles nunca eram bem-vindos, né? Então, a maioria dos lugares eles eram perseguidos. Daí surge o termo antissemita, né? Que é o ódio a esses descendentes do homem chamado Sem. Quem são os descendentes do Sem? Os hebreus. Os hebreus que são a galera de Israel. Então, muitos judeus, por ter essa descendência, eles eram vistos como intrusos, estrangeiros, antipatriotas, não lutavam nos exércitos, às vezes juntava dinheiro para gastar lá em Jerusalém, às vezes enriquecia, acumulava muito, não gastava no país que eles estavam. Então, por muitos políticos e governantes, judeus eram vistos como parasitas. Hitler não inventou isso, pessoal. Já era um costume europeu odiar judeu, tá? O Hitler só deixou isso mais gritante ainda. E provavelmente dava voto, né? Era muito popular essa. Dá mais em tempos de crise, né? É igual Venezuela, mano. Aqui, ó. Esses venezuelanos arrumando emprego nosso. Só falar mal da Venezuela, ganha voto. Os médicos cubanos, vagabundo, que não sei o quê. É esse papo. Sempre funciona para quem tá desempregado. Pô, mano, o cara tá roubando meu emprego. O cara nem é médico e tá roubando meu emprego. Tá de sacanagem, né, mano? Mas só não vê quem não quer, né, Klaus? O Trump achou dele, né? Os mexicanos, muro. São os mesmos símbolos, né, mano? Desde 6.000 a.C. Exato. Só que o muro, quem botou o muro de pé, a galera esquece também, né? Foi o Obama, cara. Né? O Obama começou com esse negócio do muro e o Trump só perpetuou. E todo mundo tem uma visão do Obama que ele era lá o esquerdão, gente boa, né? Mas o bicho odiava mexicano. Complexidades, mil. Pra caramba, velho. Só que assim, só pra gente terminar então esse ponto, é o quê? Cara, aquele território que era dos turcos já há quase 1000 anos, que não era nem Israel nem Palestina, né? Não era nem de árabe, nem de ninguém, era dos turcos. Ele agora era da Inglaterra. E como eu disse, a Inglaterra tinha prometido a Palestina para Israel. Numa declaração chamada Declaração de Balfour, 1917, junto com o movimento sionista. Isso é legal de falar. Quem são os sionistas? Sionistas são aqueles que entendem que todos os judeus do mundo merecem voltar para Sião. O que é Sião? Sião é um monte no meio de Jerusalém, onde foi construído o Templo de Salomão. Então, o sionista é aquele que acredita que Jerusalém e Israel é o território oficial dos judeus e eles merecem voltar para lá. Então, é um movimento político-social de devolva a nossa terra. Vamos nos unir para isso. Sacou? Uhum. Só que o sionismo depois ele vai virar uma questão polêmica de peraí, vocês querem Israel como Estado ou vocês querem Israel só para judeus e ninguém mais? Porque aí já entra uma discussão de quê? De apartheid, já entra uma discussão de racismo. Peraí, árabes são bem-vindos? Palestinos que vão brotar depois são bem-vindos? Aí é outra discussão, tá ligado? Mas o sionismo, quando ele surge, mano, vamos conseguir um território para nós, porque nós somos perseguidos em todo lugar. Então, era uma motivação genuína, tá ligado? E aí a Inglaterra promete. A Inglaterra também promete para os árabes. Aí, se vocês me ajudarem contra os turcos, nós vamos criar um Estado árabe. Olha a bosta. Então, ele promete para judeu e para árabe o mesmo território, mano. E aí, que explica muita coisa. Daquele momento em diante, os árabes se sentem traídos pelos europeus. Os judeus são vistos como intrusos ali, porque eles começam a vir graças à Inglaterra. Mas a Inglaterra não permite que eles criem um Estado. Então o judeu fica assim, pô, Inglaterra, você tinha prometido. E ao mesmo tempo o árabe está aqui. Judeu não vai vir, não. Esse território era nosso. A Inglaterra tinha combinado comigo. Tá ligado, mano? Uhum. Então você pensa nessa treta, e aí até a Segunda Guerra, mais ou menos 21 anos, você vai ter migração de judeus tentando comprar território, criar casas, morar ali naquele território. Árabes que moravam ali tentando manter seu território também.
Só que na Europa surgem movimentos fascistas e nazistas. Quando isso acontece, a judeusada vai pirar e vai começar a vir aos montes para Israel, que não era chamado de Israel, né? Era chamado de Palestina. Só que os ingleses vão barrar e vão falar: não, 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 não pode isso tudo de gente, não. Vamos manter os árabes felizes também. Só que, mano, só os judeus sabiam que eles estavam passando com o nazismo. E aí, velho, a parada aperta tanto que a Inglaterra proíbe a saída de judeus para Israel. Olha o ponto, mano. E aí você tem 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, a Segunda Guerra Mundial. E qual é o grande resultado da Segunda Guerra? Campos de concentração. Quantos judeus? Mais de 6 milhões. E aí, Inglaterra? A Inglaterra, pô, não, estava muito ocupada aqui, gente, tentando trazer a paz para o mundo. Vamos criar uma nova organização para cuidar desses problemas? ONU! A ONU surge assim? Surge A desse ONU problema surge. em específico? Como uma Ela sugestão surge, inglesa de... com certeza, inglesa, francesa e americana. Uhum, Vamos criar aí uma organização das Nações Unidas para resolver os problemas das nações. Porque eu, Inglaterra, já tive que resolver 2 guerras, né, cara? Pobre de mim. E aí, meu irmão, o movimento sionista tá como depois da Segunda Guerra? Pensa. Tá maluco. Pô, galera, a gente tá aqui há séculos avisando que os caras iam querer eliminar a gente. Será que eles estão satisfeitos? Tipo, mano, precisa de outro Hitler? é. Ah, pô. Então, peraí, vamos lá. A ONU pensa em vários lugares, viu, mano? Argentina, Japão, pensa em Angola, Quênia, Moçambique, Rússia, vários lugares para criar um novo Israel. Mas nenhum dá certo. O rolê é onde? É o território que para eles sempre foi deles, né? E aí começa o problema, né, cara? Que aí, em 1948, é assinado um acordo de divisão de terras para Em- israelitas e árabes palestinos. Aí nasce o termo árabes palestinos. Quem são eles? Os árabes que moravam ali, mas que não são do Egito, que não são da Arábia Saudita, que não são da Jordânia, que não, tá ligado? As nações que vão nascer ali ao redor, com a bênção da Inglaterra, com o dinheiro inglês, aqueles árabes que moravam nesse território, eles não se identificam ali, tá ligado? Pô, mano, eu não sou jordaniano, eu não sou egípcio, eu sou aqui, velho, eu sou árabe daqui. E o Palestino. judeu, eu sou um árabe desse território. Qual que é o nome desse território? Palestino. Então, Uhum. somos os árabes palestinos. E quem está chegando aí? Os judeus, que vão formar Israel. Mas e aí? Mas ali, ainda antes disso, já tinha o território Israel ali, né? Então, é aí que tá, mano. Os judeus sempre chamaram de Israel. Ah, tá. Mas teve uma época que nem todo mundo chamava de Israel. Só chamava de Palestina. A maioria, Entendi. desde que os judeus foram expulsos, nunca mais se chamou de Israel. Saquei. É mais de, quase 2.000 anos não chamando de Israel, tá ligado? Mas foram 2.000 anos chamando de Israel. Então você pensa, pô, e aí? E aí, mano, pra fechar, esse é o ponto, porque assina um termo e a primeira divisão de território, nenhum país muçulmano aceita. E aí temos a explicação de todas as tretas, porque os judeus falam, não quero saber, mano. Nós queremos território. Quem fez a divisão? A ONU. Então vocês briguem com a ONU. E aí você vai ter muitos problemas, mano, porque todos os países ao redor não olham com bons olhos os judeus chegando ali. Eles entendem que deveria ser território árabe muçulmano, como prometido. Os israelitas falam, velho, esse território foi nosso antes de vocês chegarem. Esse território aqui é nosso antes de vocês criarem a religião de vocês, mano. Então, é justo que esse território seja nosso, sim. E os palestinos ali no meio, ô galera, alguém vai me ouvir? Saca? E aí, de 1948 até hoje, nós tivemos vários conflitos, várias guerras. Israel se estabeleceu como um Estado democrático, né, de normas democráticas dentro do Estado de Israel. Os países árabes e muçulmanos tentaram atacar Israel e perderam todas as vezes.
Chegou um momento que teve guerra de 6 contra 1, velho. E Israel ganhou. É. Foi a guerra dos 6 dias. Em 6 dias, Israel venceu 5 países, mano. É muito absurdo, O cara. que será que tá enraizado nessa cultura dos judeus que eles conseguiram tanto poder, mano? Comércio, né? Cara, Tendo uma facilidade de lidar com dinheiro. Porque eles são muito é uma poderosos, cultura né? muito disciplinada, muito nacionalista, né? Como eu falei, cara, quando eles eram Zé Ninguém, eles não aceitavam ninguém mandar neles. Mesmo que eles apanhassem e fossem escravos, eles nunca baixavam a cabeça, velho. Isso é legal da gente analisar. É uma cultura, mano, que já tá aí na Terra há 5 mil anos, cara. Intacta. Tipo, eles ainda são aquele povo, tá ligado? É. Você pega assim, egípcios. Os egípcios não são a galera mais do faraó, tá ligado? É outro povo. Você pega os assírios, nem existe É. mais. Os romanos, outro povo. Os gregos. Todo mundo foi Você fala sendo pra eles, assimilado, né? E eles bateram o pé pra sempre, eles desde o primeiro continuam dia. os mesmos. E hoje eles são uma potência militar, econômica e social, cara. E aí você tem uma relação que muitos desses judeus sionistas, né, que são os responsáveis por esse movimento, eles eram da onde? Inglaterra, França, Alemanha, Estados Unidos. Então eles vão ter relações econômicas de países com economias excelentes, né, para que eles tenham esse financiamento. E aí você ainda vem com o Estado, que tem o Estado laico, que tem voto, que tem direito do homem e da mulher, e você olha para o lado e tem países, na maioria, né? Na maioria são países mais extremistas no Islã, cara, fica mais difícil ainda, mano. Porque o palestino vai pedir socorro para quem, tá ligado? E aí dentro da Palestina mesmo você tem a divisão, né? Você tem o Hamas. O Hamas é um grupo extremista que acredita na destruição de Israel e no Estado palestino unicamente islâmico. Olha o extremismo. E você tem o Fatah, que é um partido que consegue dizer que, mano, dá para ter o Estado de Israel e dá para ter o Estado da Palestina. Dentro de Israel, você tem os judeus israelitas que falam, mano, vamos ter os dois estados. E você vai ter os sionistas extremistas que falam, não, aqui é só Israel. Então, dentro das nações, você vai ter agora, né, a tal da direita e da esquerda. Meu senhor. Acho que é isso, né, irmão? Nossa, mano. Cabeça já tá fritando, filho. É porque é muita associação, né, que você começa a fazer. Tipo, por exemplo, eu tô pensando, caramba, que fita, né? Os judeus apoiaram os ingleses na Primeira Guerra, na condição de que os ingleses ajudassem eles a reestabelecer o lugar de onde eles foram expulsos. Por causa disso, a Alemanha perdeu a guerra, se sentiu, né, causou todo o alvoroço que foi culminar em Hitler, que foi o principal estopim deles voltarem à força agora para o lugar onde Inglaterra não conseguiu cumprir com o acordo e eles tiveram que voltar, né? É muita reviravolta, velho. E divisões, e aí você fica tentando... Ao mesmo tempo que eu ouço você contando tudo isso, eu fico tentando colocar isso também numa perspectiva religiosa. Porque, por exemplo, essas são as novas histórias, são os novos símbolos, tá ligado? Que alguém, no futuro, pode olhar para isso e continuar escrevendo, ou a Bíblia, ou o Alcorão, ou a Bíblia hebraica, né? Bíblia dos judeus. Tá ligado? São os novos acontecimentos históricos que vão nos causando novos mitos, novas ideias, novos símbolos. Fico tentando Claro, acessar isso, tá ligado? Colocar essas histórias políticas numa perspectiva das mesmas histórias que aconteceram dos mitos fundadores de todas essas 3 religiões, tá ligado? cara, e até te falar, mano, se a gente parar para pegar a história de Israel e Palestina, de 48 para cá, que é quando surge a ONU, dá mais um podcast de 2 horas. Porque aí a gente vai, porque eu só contei aqui por cima, né? Porque aí a gente vai entrar mesmo nos conflitos, nos grupos políticos, nos grupos extremistas, a gente vai entrar no Estado Islâmico, a gente vai entrar na formação do Iraque, da Síria, da Jordânia, que tudo tá vinculado, tá ligado? Os tratados de paz, os acordos da Cisjordânia,
Véi, mas aí é outra história. Mas assim, só pra gente entender a parte histórica até a Segunda Guerra, já te dá uma base legal de tipo, mano, o que é que aconteceu ali, velho? Qual que é a reivindicação de cada um, tá ligado? E a impressão que me dá é que, assim, é claro que os temas estão tão entrelaçados, né? Os ódios e as coisas que fazem aquela guerra toda acontecer ali naquela região. Mas a impressão que Sim, tá me dando é que o principal deles é político mesmo, é territorial, né? com Não é certeza. tanto, assim, também tem, óbvio que a religião faz o cara interpretar também a territorialidade. Mas parece que, tipo assim, se tivesse havido uma organização, um pensamento melhor sobre como dividir aquele espaço e uma reunião e uma conversa melhor, politicamente falando, talvez estaria um pouco melhor, né? Pois é, cara. Esse assunto da contemporaneidade da discussão, que é da ONU para cá, cara, ele é muito extenso. Se a gente entrar num aqui, a gente vai puxar mais 15. E aí até dá para deixar a galera aí curiosa. E se tudo der certo, pessoal, a gente faz outro para conversar sobre isso, porque essa questão das discussões, mano, a gente vai entrar em como surgiu os partidos ali, entendeu? É. O interesse da partida, e a gente entender, cara, o que que é a Cisjordânia e a Gaza? Como é que Jerusalém é uma cidade universal? Como é que funciona isso? Como é que funcionam os assentamentos? Quem é que é o Yasser Arafat, o Benjamin Netanyahu? Cara, esses malucos são fundamental. Só que se não é falar mais nome aqui, o cara buga. Eu tô bugado já. Eu tô É, totalmente nossa, bugado. acho que deu pra gente dar pano histórico, assim, suficiente. É. Se o cara parar, ouvir direitinho, dar pause, anotar, fazer árvore genealógica, desenhar O passo mapa, no Enem, irmão. ele Vai, começa a tentar entender alguma coisa. com certeza. Dá pra, né? Dá pra chegar um pouquinho, dá pra dar um passo. Caralho, muito sinistro, mano. Eu não sei como é que você tem que ter muita paixão mesmo pra ir tão a fundo assim como você foi, porque é muita palavra diferente, cara. É muito difícil gravar. Eu não tenho essa facilidade, não. É realmente, cara, eu gosto. É igual, tipo assim, se eu olhar você andando de skate, tá ligado? Eu vou falar, mano, É sai muita fora, velho. paciência, né, pra Às vezes chegar você já até lá. caiu nesse negócio aí, Só que você olha pra trás e fala, mano, já tô quanto tempo nisso aqui? Hoje é de boa, né? Mas você não. Depois que você chega no lugar, você até esquece de algumas partes do processo, né? Você só agradece que você chegou. É. É, você nem vê que tá passando de tanto que você gosta, né? Daquele momento que tá É, acontecendo ali, você. Muito louco. Muito bom, mano. Agradeço pela sua paixão por esse tema e por compartilhar. Foi muito bom pra mim e eu imagino que vai ser bom pra um monte de gente que, assim como eu, toda vez que eu via a notícia na TV, não assimilava as palavras, não conseguia entender. Eu acho que é um bom bota fé. começo, mano. E aí, mano, se você tiver na disposição, eu faço esse segundo com você pra gente começar a partir da contemporaneidade aqui, a partir da ONU ali, Bora. Vamos marcar assim, velho. E outro que seria legal é da discussão da esquerda e direita e direita. esquerda também. É, isso aí dá pra nós quebrar o pau aqui também. Mano, eu tô vendo que você vai ser o convidado frequente. É nóis, velho. Você vai ser o âncora aqui dos assuntos históricos. Conta comigo. Se eu puder ajudar, tamo junto. Da hora demais, mano. Prazerzaço te conhecer, velho. Foi muito Pô, legal. eu que Você toma agradeço. café com açúcar ou sem açúcar? Brother, eu não tomo café. Não toma café? O bagulho aqui é água o tempo todo, velho. Muito louco. Desde pequeno você não toma café? Desde pequeno, mano, muito louco, né? E quando era moleque, minha mãe me ensinou a tomar leite, Nescau e pá. Mas aí, deixa eu conhecer minha namorada, a gente entrou numa ideia de, mano, vamos tomar só água. Vamos largar a mão de qualquer veneno. Ótimo, melhor coisa. Então, firmeza, mano. Acho que foi isso. Pô, espero poder ter contribuído de verdade, mano. Foi muito massa. Tenho certeza que você contribuiu e valeu pelo seu tempo. E a gente vai se falando aí. Vamos marcar uma próxima. Com certeza, velho. Prazer, viu? Valeu, Valeu, mano. valeu, mano. Abraço. No clouds, Valeu. café. No clouds, café. No clouds.